De quem é a culpa? Foi a pergunta que o quarto escuro fez para a lamparina que estava debaixo da cama. De quem é a culpa? Foi a pergunta que a carne em estado de putrefação fez para o saleiro que estava em cima da mesa. De quem é a culpa? É a pergunta que nós precisamos responder nessa manhã, sendo nós uma igreja que está diante de uma realidade, de uma terra arrasada pelo pecado, de um mundo em densas trevas, e a pergunta que nós precisamos nos fazer é: de quem é a culpa? Talvez melhorando a pergunta, de quem é a responsabilidade? Olhamos à nossa volta e vemos tanta mazela, tanta coisa ruim acontecendo, a verdade sendo suplantada pela mentira, a honestidade pelo engano. Vemos que a justiça é solapada e arrancada dos nossos tribunais. E podemos perguntar: de quem é a responsabilidade? É mais fácil para nós delegarmos ou transferirmos essa culpa responsável ao poder público. É fácil fazermos isso atribuindo talvez a falácia dos governos e dos governantes. Mas quando Jesus coloca em paralelo a relação igreja e mundo, ele pergunta para a igreja: de quem é a responsabilidade de salgar uma terra insossa? De quem é a responsabilidade de alumiar o mundo em trevas? Talvez seria incoerente da nossa parte perguntarmos ao mundo: por que você é mundo? Por que você cheira mal? Talvez fosse mais razoável perguntarmos a nós mesmos: por que não salgamos? Por que não exercemos o nosso poder de influência sobre esse mundo que está em estado de putrefação? Não é tão sábio e tão coerente perguntar para as trevas: por que você é tão escura? Seria mais razoável questionarmos a luz e perguntarmos: por que você não brilha? Essas perguntas, elas servem de reflexão à luz de uma verdade que foi anunciada pelo Senhor Jesus lá no Sermão do Monte. E eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5. Eu quero ler com você dos versículos 13 a 16. Versículo 13 a 16. Você vai entender que a resposta de Jesus a essas questões que foram levantadas seria a mais óbvia possível. A responsabilidade é nossa, intransferivelmente nossa. Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. Se você encontrou, diga amém. Você que está em sua casa pode acompanhar-nos também nessa leitura bíblica. O versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Peça ao Senhor em nome de Jesus para que fale ao seu coração nesse momento. Peça a Deus: fala comigo, desperta o meu coração, arranca-me da minha dormência, sonolência, inércia, e dê-me santa disposição para, ouvindo a tua palavra, obedecê-la, abraçá-la, guardá-la no meu coração. Peça ao Senhor que, pela ação do Espírito Santo, vivifique as suas afeições espirituais, para que você nessa manhã saia daqui amando mais a Jesus, desejoso por servi-lo mais, conhecê-lo mais e torná-lo conhecido a este mundo. Peça graça para os seus ouvidos,
para que você não ouça apenas uma preleção, para que não seja apenas um discurso, mas que ao ouvir a palavra de Deus, não a palavra do pregador, ouvindo a palavra de Deus, o seu coração se derreta, que os seus ouvidos possam encaminhar a mensagem até o seu coração, e que você seja transformado para a glória do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, e nós pedimos em nome de Jesus, tira de nós, do nosso coração, da nossa mente, todo fator de obstrução ao entendimento e ao comprometimento com a Tua verdade. Nós oramos e suplicamos, ó Deus, dê-nos o poder do Espírito. Pedimos, ó Deus, que não seja apenas palavras sobre palavras, mas que seja a palavra do Senhor, falada com verdade, intrepidez e ousadia ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Pai, e nós pedimos em nome de Jesus, fale conosco. É o que imploramos, fale conosco. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. O Sermão do Monte certamente é um dos mais conhecidos e quem sabe até o mais mal compreendido dos sermões de Jesus. É também o sermão mais longo. Não sei quanto tempo exato durou esse sermão, mas fato é que ele não foi um sermão de 20 minutos. Me parece que há desdobramentos que não foram registrados. Nós temos aqui uma síntese e um resumo daquilo que estava sendo ensinado pelo Senhor Jesus. É preciso que afirmemos nessa manhã que àquela altura, ainda que iniciando o seu ministério terreno, a fama de Jesus já estava se alastrando. Então Jesus já era uma figura popular e afamada, e as pessoas saíam de vários lugares a fim de ter com ele. Queriam ouvir sobre Jesus. É verdade também que alguns estavam ali apenas para consumirem dos milagres, das curas poderosas, para testemunharem os sinais miraculosos, outros apenas para alimentarem o ventre, mas fato é que Jesus já não andava mais sozinho. Jesus estava sempre muito bem acompanhado. Não sei se a companhia era tão boa assim, mas ela era grande. As multidões estavam sempre em volta de Jesus. Me parece que esse é o contexto. Jesus está rodeado de pessoas e de repente ele para e, como um bom rabino, ele se assenta no monte e passa a ensinar aquela multidão. E se você observar, logo no início do capítulo de número 5, diz que Jesus, avistando as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, o que era costume de um rabi fazer, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Alguém vai dizer que o Sermão do Monte foi uma mensagem exclusiva para os discípulos. E eu diria que primariamente sim. Nós observamos que o conteúdo desse sermão é majoritariamente para aquele que entendeu o que é o reino dos céus. O cidadão do reino de Deus, e tão somente esse, vai compreender o significado mais profundo do que está sendo dito. Afinal de contas, Jesus não está falando para o mundo de forma genérica. Ele está estabelecendo qual é o padrão e quais são as qualidades essenciais do cidadão do reino. Então, de certa forma, os discípulos que estão ali mais próximos de Jesus são a sua audiência imediata, é o público primário. Jesus tem eles em mente, mas também ele pensa em cada um de nós. Mas eu não consigo desacreditar que as multidões que estavam se aproximando também estavam ali ouvindo o ensino de Cristo. Discípulos e multidão formam essa grande plateia, essa grande audiência que está ouvindo o que o mestre passa a ensinar. Sobre o que esse sermão? John Stott diria é sobre a contracultura do reino de Deus. É sobre a nova forma de ser e de viver neste mundo. São os lampejos da nova realidade, do novo mundo, que os discípulos de Jesus agora, encontrados por ele e encontrados nele, devem experimentar e devem exteriorizar para este mundo caótico. O Sermão do Monte tem a ver com aquilo que nós somos e que devemos fazer. Tem a ver com o ser e tem a ver com o fazer. Tem a ver com o caráter, mas também tem a ver com a conduta. Jesus está elevando o padrão moral, ético e espiritual dos discípulos em relação à face religiosa da sua época, bem como em relação ao mundo inteiro, de uma forma mais geral. Jesus está dizendo assim:
como vivem e quem são aqueles que pertencem a este novo reino. Quais são as características elementares deste indivíduo que foi encontrado dentro de uma nova realidade, de uma nova perspectiva de mundo, que teve os seus olhos aclarados e esclarecidos para esta perspectiva de um reino eterno? Quem são essas pessoas? Como podemos identificá-las? Onde encontrá-las? Como elas vivem? Como elas se relacionam com Deus? Como elas se relacionam umas com as outras? É sobre isso que Jesus está falando. É preciso que se diga também que o Sermão do Monte não se propõe a ser uma teoria sobre o reino de Deus. Se você observar o finalzinho desse sermão, lá no capítulo de número 7, os versículos finais, quando ele fala sobre os dois fundamentos, Jesus insta os discípulos e a multidão que estavam ali a tomarem nota daquilo e serem praticantes daquela verdade. Não era teologia por teologia, conhecimento por conhecimento. Jesus não estava dando uma aula de oratória, de bons costumes, para que fossem memorizados, bem articulados. A proposta de Jesus é que as verdades enunciadas neste sermão fossem introjetadas no coração e ganhassem vida no chão da vida. Que os discípulos, ora ouvindo aquelas palavras, pudessem abraçá-las em seu coração e torná-las prática no cotidiano. O objetivo de Jesus, portanto, era de que essa ortodoxia do reino, essa verdade do reino, se transformasse numa ortopraxia do reino. Eu creio corretamente e eu vivo corretamente em face àquilo que creio. É basicamente sobre isso que Jesus está falando. Ele começa com as bem-aventuranças. E é interessante que, ao fazer isso, Jesus estabelece um princípio, ou resgata um princípio, um padrão, que se apresenta lá no Antigo Testamento. Se você observar, há muitas similaridades entre o Sermão do Monte e o sermão mosaico, vamos assim chamar, o sermão de Moisés, ali no Sinai, quando ele está para entregar a lei, os 10 mandamentos. Como é que aquele sermão começa? Você lembra? Êxodo capítulo 20. Em Êxodo 20, se você recorda, a fala de Moisés não é sobre, primeiramente, o que aquela grande multidão do Sinai deveria fazer. O texto começa com o que Deus fez. O texto começa dizendo assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu os arranquei com braço forte, com mão poderosa do Egito. Vocês são o meu povo. E agora, sim, em decorrência disso, vocês não terão outros deuses diante de mim, e assim sucessivamente. Qual é o padrão que está sendo estabelecido? Primeiro, Deus altera a nossa identidade. Primeiro, Ele muda quem nós somos, para depois demandar para nós uma maneira de viver diferente daquela que vivíamos. Na língua portuguesa, chamaríamos de indicativos e imperativos. Primeiro, Ele indica: eu sou Deus de vocês, vocês são meu povo, e agora Ele dá imperativos, mandamentos e ordens. Vocês agora devem viver de maneira diferente. E parece que é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte. Porque as bem-aventuranças não têm a ver com coisas que devamos fazer. Tem a ver com um perfil de quem somos. Quem é o cidadão do reino dos céus? Jesus começa dizendo: ele é aquele que bateu no peito e declarou falência própria. Ele é um pobre de espírito, ele é humilde de espírito. Ele é aquele que, reconhecendo e declarando a sua própria pobreza, chora aos pés de Deus, lamentando pelos seus pecados. Ele é aquele que tem fome e sede por uma justiça que não pode ser encontrada nesse mundo. Ele é aquele que é manso, não por uma questão temperamental, mas porque ele confia na justiça e na vingança que vem do Senhor. Ele é alegre, ele regozija-se profundamente, mesmo quando perseguido e abatido pelos estrondos da vida. Quem é esse cidadão? É sobre a identidade do discípulo que Jesus começa a tecer o seu comentário no Sermão do Monte. Perceba, Jesus começa dizendo: isso é quem vocês são. E é dentro desse bojo, dentro desse escopo da identidade cristã, que surge o texto que nós lemos.
Ele não está dizendo assim, vocês devem fazer algo como sal da terra. Vocês são. A propriedade é essencial, é o ser. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. É o famoso verbo ser ou estar. É uma condição intrínseca. É aquilo que define o discípulo, de modo que não há como não ser. Veja, o fazer, às vezes, nos é facultado. Eu posso ou não fazer, mas o ser é o que me define. Não dá para eu pensar que alguém é e não é ao mesmo tempo. Jesus está dizendo que o mesmo que é pobre de espírito é também sal da terra. O mesmo que chora pelos seus pecados, como marca da sua identidade e do seu caráter, é aquele que é luz deste mundo, para refletir aquele que é a verdadeira luz do mundo. De forma que eu não posso dissociar um do outro. Não dá para dizer assim, pastor, eu sou um humilde de espírito, mas eu não salgo. Eu sou um misericordioso, mas eu não espalho a luz de Cristo para esse mundo. Tem a ver com a identidade de um discípulo. Ser discípulo é, intransferivelmente, ser sal e ser luz. Jesus ele está se valendo de duas metáforas, obviamente, de elementos que eram muito ordinários. Havia até um ditado popular naquela época que dizia assim: ninguém vive sem sal e sem sol. A luz e o sal eram elementos do cotidiano. As mulheres precisavam do sal para preservar as carnes, preparar o alimento, assim como também precisavam das candeias e dos candeeiros para alumiar a casa. Eram elementos básicos e basilares para a sobrevivência de qualquer família daquela época, como é ainda hoje. Jesus, então, fazendo uso desses elementos básicos, através de uma figura de linguagem, de uma metáfora, ele está ensinando uma preciosa verdade sobre quem deve ser o discípulo, o cidadão do reino, neste mundo em putrefação. Antes de falar sobre os dois aspectos que eu quero mencionar nessa manhã, o que significa, o que está por trás, a verdade ensinada por trás dessas metáforas, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus coloca em paralelo a igreja e o mundo. Em todo o Sermão do Monte, você vai observar que Jesus está traçando um paralelo distintivo entre aqueles que são e os que não são. Às vezes, esse paralelo é estabelecido entre os religiosos, que são falsamente religiosos, falsamente espirituais, e os verdadeiros cidadãos do reino. Mas o tempo inteiro ele está trabalhando com aquilo que chamamos de paralelismos. Ele está estabelecendo uma relação paralela. Mas é interessante que quando Jesus traça essa relação paralela entre igreja e mundo, ele não o faz de forma dissociativa. Você deve recordar que em João 17, naquela famosa oração sacerdotal, Jesus diz assim: Senhor, eu rogo que não os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Você percebe que Jesus está estabelecendo uma relação que ela é ao mesmo tempo distoante, no sentido de que nós não somos do mundo, não pertencemos a este mundo, não somos definidos pelos valores deste mundo, mas ao mesmo tempo precisamos estar no mundo. Você percebe que por trás do ensino de Jesus não está sendo criado qualquer conceito monástico, de uma vida eremítica, onde tenhamos que nos isolar das relações públicas e sociais e criarmos os nossos guetos para então expressarmos algum tipo de santidade e de espiritualidade. Você percebe que Jesus está falando daquilo que John Stott chama de santa mundanidade. John Stott vai dizer que o chamado de Jesus para os cristãos e para os discípulos à luz do Sermão do Monte é uma santa mundanidade, porque é uma santidade no mundo, presente no mundo, que destoa do mundo, que difere do mundo, mas que se manifesta no mundo. É dentro deste ambiente, é dentro desta realidade que os cristãos são chamados para viverem a santidade, a diferença.
e exercerem influência, não em outro lugar. E a pergunta é: que mundo é esse no qual vivemos? Se fizermos uma leitura rápida da doutrina da queda, nós vamos lembrar que este mundo no qual nós vivemos e sobre o qual nós somos chamados a exercermos uma presença contrastante e influente ao mesmo tempo, é um mundo hostil a Deus. Há pelo menos alguns sentidos para a palavra mundo no Novo Testamento. Um deles é mundo no sentido de criação, realidade material, realidade criada. Outro sentido para mundo é mundo no sentido de pessoas, humanidade, genericamente. O mundo inteiro adoeceu, ou seja, pessoas do mundo inteiro adoeceram. É um sinônimo para a ideia de humanidade. Mas há um terceiro significado para mundo, e esse parece ser o mais apropriado e aplicado à ideia do texto. É o mundo como um sistema de valores que se opõe e que opera contra os valores do reino de Deus. O mundo como uma conjuntura maligna, muito bem orquestrada, pensada e arregimentada contra Deus, contra a igreja de Deus e contra os planos de Deus. O mundo como aquele sistema de valores que contrasta com os valores e com a ética ensinada por Jesus dentro do seu reino. Nós vivemos neste mundo. Não deveria ser fácil ser cristão neste mundo. Não deveria ser pacífico sermos sal neste mundo. Você já experimentou? Eu acho que você já provou isso, sim. Quando você está com a afta, e aí de repente você come uma comida muito salgada, coloca um pouquinho de sal, aquilo incomoda. Me preocupa o fato de que nós não incomodamos mais. Nós estamos na boca do mundo, mas não causamos qualquer impacto, espanto ou incômodo. Isso deveria nos fazer lamentar e chorar nessa manhã. A impressão que eu tenho é essa: é de que nós estamos num mundo que é hostil a Deus, mas nós não somos hostilizados. No mundo que se opõe ao reino de Deus, e nós, como cidadãos deste reino, não somos vítimas dessa oposição. Vivemos e convivemos bem com todos. Fazemos uso da boa política, ou a política da boa vizinhança. Estamos o tempo todo para nos afirmar diante da aceitação pública, sendo sempre aprovados pelos homens, dizendo sim, sim, sim o tempo todo, para que as pessoas não nos rejeitem. Mas a pergunta é: de quem é a culpa? Isso não faz sentido. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que todas as vezes que a igreja assumiu a sua postura e assumiu o seu lugar de sal e de luz, ela foi perseguida. Todas as vezes que a igreja abraçou a causa do evangelho, ipsis literis, fez do começo ao fim, sem negociar, sem deixar vazar nada, todas as vezes que a igreja fez isso, ela sofreu retaliação. Mas nós estamos aqui, e está tudo bem. O mundo cheio de afta na boca, mas o nosso sal deixou de salgar. O nosso poder de afetação deixou de existir. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Esse mundo hostil a Deus, onde nós somos chamados a estar, é um mundo que parece não se impressionar mais com a nossa presença. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui rápidas. Se você, agora coloque-se como um discípulo de Jesus, se você a partir de amanhã não precisasse mais ir para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de entretenimento, de lazer, de esporte, se você não precisasse mais frequentar as reuniões do seu condomínio, se você não tivesse mais necessidade de participar das grandes festas da família, se você não tivesse que sair mais com seus colegas de trabalho depois do expediente, se essa igreja deixasse de existir, a pergunta é: qual seria o impacto disso? Quanta falta
faria a nossa presença, a presença dessa igreja, dentro desta realidade chamada mundo. A pergunta que eu estou lhe fazendo é se a sua presença e se a minha presença é um fator de diferença nessa realidade. Ou se nós estamos apenas existindo ali, como os demais, cumprindo as tarefas, às vezes assumindo o nosso perfil ético-moral exemplar. Mas veja, um ateu pode fazer isso muito bem. O ímpio pode fazer isso muito bem. Você não precisa ser um cristão e um cidadão do reino de Deus para fazer a coisa certa. Você deve concordar comigo que a imagem de Deus que está no homem, ainda que caído, ela permanece lá. E hora ou outra ele consegue expressar retratos de bondade, de justiça, de verdade. Que diferença há então na nossa presença nesses ambientes? Se for apenas porque chegamos no horário certo e pagamos as nossas compras, poderíamos ouvir as palavras de Jesus dizendo assim: você não deve considerar-se mais do que um inútil, um escravo inútil, porque isso é o mínimo que você deveria fazer. A pergunta é sobre que influência Jesus está falando. Veja, quando Jesus fala de sal e luz, as duas metáforas, ele aponta para uma realidade que eu vou chamar aqui de realidade evitativa e uma realidade provocativa. Uma realidade de evitar a decomposição deste mundo, evitar o agigantamento do mal, frear o acréscimo da maldade, mas ao mesmo tempo promover, provocar uma justiça do reino que não pode ser encontrada senão através de um cidadão deste reino. O que eu quero dizer é que ser sal e ser luz, na perspectiva de Jesus, tem duas implicações. Uma é daquilo que eu não devo ser, não devo fazer. E a outra é daquilo que eu devo ser e daquilo que eu devo fazer intencional e propositalmente. Mas é preciso que você lembre, tudo isso tem a ver com a sua identidade, antes mesmo de estar relacionado com a sua postura e com a sua conduta. Tem a ver com a forma como você se concebe, a forma como você se enxerga dentro da realidade do reino de Deus. Então vamos lá. O que o cristão, em alguma maneira, deve evitar? Que tipo de presença cristã no mundo nós devemos ter a evitar ou a preservar a presença do bem à medida que freamos o avanço do mal? É importante que você se lembre que a figura do sal, àquela época, onde não havia refrigeração, era fundamental para guardar alimentos. O alimento era guardado sob o estado e a força, a concentrada ali do sal, para preservar do apodrecimento. De sorte, irmãos, que me parece que o que Jesus está ensinando para nós e para os discípulos à sua época é que há um papel nosso de dizer o seguinte: as coisas podem ser pior se vocês não ocuparem o lugar que devem ocupar. Eu preciso ser uma presença evitativa nos ambientes onde eu estou. Eu me preocupo, agora eu vou falar de mim, quando estando em certos ambientes, as pessoas não se constrangem por eu estar ali. Eu fico preocupado com isso. Me parece que eu deixei de ser uma figura evitativa. Eu lembro de uma época em que, enquanto trabalhava numa instituição bancária, algumas piadas eram evitadas quando eu estava naquele ambiente. Algumas brincadeiras, algumas posturas, algumas conversas, porque sabia-se que um crente estava ali. Eu não sei se é uma forma do mundo agora ter esculachado mesmo assim todos os seus pudores, ou a nossa convenção, ou o nosso amoldamento à forma deste mundo, mas me parece que isso não costuma acontecer mais. A nossa presença já não representa um contraste, uma ameaça por status quo do mal,
A nossa presença já não incomoda e já não constrange mais, de sorte que, estando ou não em determinados ambientes, as conversas serão as mesmas. E é claro que eu não posso gerenciar isso. Eu não tenho como gerenciar o que outros dizem, o que outros pensam, o que outros fazem, mas eu começo a pensar sobre. E eu quero que você pense, é uma reflexão conjunta. Se isso se dá tão somente porque o mundo já pulou a cerca e o pudor não existe de forma alguma, ou porque nós nos tornamos indiferentes. E eu quero que você pense juntamente comigo. E eu confesso que eu não tenho certeza quanto a essa resposta. Pode ser as duas coisas, inclusive. Pode ser que o limite e a medida de pudor deste mundo mal já tenha sido ultrapassado há muito tempo, mas também que a nossa relevância tenha se perdido há muito tempo. Seja como for, me parece que o chamado de Jesus para nós é para que sejamos essa figura de contraste, que está presente, mas que não é parte, que está no ambiente, mas que não comunga com tudo o que acontece ali, que tem e que se relaciona com pessoas não cristãs, que abraça, que acolhe, mas que ao mesmo tempo impõe limites. Seja lá o que estiver acontecendo, seja o extrapolamento do pudor ou da falta do pudor do mundo, ou a nossa indiferença, fato é que a nossa presença já não parece mais ser uma força evitativa. Não vamos fazer isso, porque tem um crente ali. Eu não sei se você é dessa época, não precisava nem que a pessoa soubesse quem você era. A figura do crente em si já empancava algum respeito, alguma moral. Hoje parece que o quadro inverteu, e o crente virou motivo de piada, inclusive das novelas da Globo, que é sempre retratado de forma jocosa. Mas a pergunta é: de quem é a culpa? Terá sido o mundo mais engenhoso na sua forma de expressar a mundanidade, ou teremos sido nós aqueles que nos esquivamos em nome da política da boa vizinhança e dos acordos sociais e deixamos de salgar e deixamos de iluminar? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, que eu tenho me feito e que eu coloco aqui para uma reflexão pública. Seja lá o que for, nessa manhã o Senhor nosso Deus está nos chamando a uma reflexão de que Ele nos fez com uma identidade contrastante. Nós não somos iguais. Há uma música que diz assim: eu sou diferente igual a todo mundo. É basicamente o retrato do cristão. Nós somos em alguma medida feitos da mesma matéria, temos a mesma composição orgânica, estamos dentro da mesma realidade, feitos de carne, de osso. Alguns têm cérebro, outros não, mas vivemos dentro desse mesmo mundo. Mas fato é, e deve haver algo que é em demasia contrastante a tudo isso. Nós não somos iguais, irmãos. Nós não podemos ser iguais. A luz não pode ser igual às trevas. O crente não pode ser igual ao descrente. O santo não pode ser igual ao ímpio. Deus não é igual a Satanás. A gente até confunde chinês com japonês, mas não dá para confundir um crente com um não crente. Não dá. Tem que haver algo que nos define. E essa discussão certamente seria muito mais complexa e ampla. O que é que então deve nos diferenciar? Alguns vão dizer a nossa estética, a nossa forma de vestir. Outros vão dizer o nosso linguajar, a nossa forma de falar. Temos que ter um crentez, um evangeliquez nos nossos lábios. As respostas a essa pergunta são várias, mas a pergunta é: o que é que de fato deveria nos distinguir dentro desta realidade chamada mundo? Eu poderia respondê-la com uma frase dizendo assim: a nossa semelhança com Jesus. A nossa diferença em relação ao mundo se dá pela nossa semelhança a Jesus ou com Jesus.
O quanto mais parecidos com Jesus nós formos, o quanto mais da vida de Cristo for percebida em nós, mais contrastada será a nossa vida diante desta realidade mundana. É simples assim. Quanto mais de Cristo, mais contraste. Quanto mais parecidos com o Nazareno nós formos, mais o mundo nos odiará, ao passo também que o mundo se sentirá atraído. Porque isso é o que é mais paradoxal, para não dizer esquisito, na espiritualidade de Jesus. Porque Jesus, ao mesmo tempo, é aquele santo, 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 sem mácula, sem pecado, sem mancha, sem ruga, que ofendia o pecado, mas ao mesmo tempo atraía o pecador. Ele é aquele que afugentava a presença das trevas, mas ao mesmo tempo gerava fome e sede naqueles que estavam convivendo com o vazio das trevas no seu próprio coração. Me parece que é para algo semelhante que Jesus está chamando os discípulos. Ter essa presença ao mesmo tempo evitativa, mas também promovedora, provocadora. Não apenas se abstendo das coisas e dizendo assim: então eu sei como viver a vida cristã. Não faça isso, não faça aquilo, deixe de fazer aquilo ou outro, e então você será um bom crente. E a vida cristã será definida pelas negativas que nós assumimos. Precisamos tomar muito cuidado para que, em nome de uma espiritualidade evitativa, não sejamos meramente legalistas religiosos. Sim, devemos ser diferentes, irmãos. Mas no quê? A pergunta que você precisa responder a cada dia é: o quanto a minha forma de vestir revela Jesus? O quanto a minha forma de falar revela Jesus? O quanto a minha forma de tratar pessoas revela Jesus? O quanto a minha conduta no meu trabalho revela Jesus? Porque o nosso contraste com esse mundo se dará à medida que nós formos mais semelhantes a Jesus Cristo. É uma espiritualidade centrada nele, não religiosa, não farisaica, mas centrada em Jesus. Você quer ver um crente puramente espiritual? Ele precisa se parecer com Jesus. Se ele esbanja algum tipo de santidade que não é centrada no modelo de Cristo, tem alguma coisa muito errada nisso. Mas a segunda parte, e a parte final, é de que a presença dos cristãos no mundo não deveria ser uma presença apenas negativa, de evitar o que é mal, mas deveria também ser uma presença influente, de promover o que é bom. Aqui também poderíamos gastar muito tempo, principalmente falando daquilo que quem fez Skype aqui sabe, a famosa teologia pública. Porque nós somos experts em criticar o que é mal. As nossas músicas não prestam, o cinema não presta, a política brasileira não presta. E nós somos experts e assumimos uma postura crítica muito aguçada e fazemos isso sem nenhum tipo de pudor ou reserva. Mas a pergunta é: o que é que nós temos promovido como uma contracultura a isso? O que é que nós produzimos como igreja, como movimento de discípulos de Jesus, que possa oferecer uma alternativa do reino? Que mundo alternativo nós podemos oferecer para este mundo, que não seja aquele mundo que eles estão acostumados a viver nele? A ideia aqui é de que o cristão não apenas é aquele que diz assim: o aborto não presta. É aquele que levanta uma bandeira e diz assim: dê-me os seus filhos porque eu quero adotá-los. Não é apenas evitar o mal, mas promover o bem. Mas vamos ser francos, é bem mais fácil ir nas ruas, levantar uma bandeirinha e dizer assim: aborto é crime, do que procurar uma casa de adoção e dizer assim: quantas crianças aqui vocês têm, quantas eu posso adotar, dê-me os seus filhos, eu quero adotá-los. Não é mais simples? Afinal de contas, dizer não e ter essa postura de
evitar o mal é muito mais simplista do que promover o bem. É muito mais simples denunciar a pobreza do país do que colocar a mão no bolso e colocar a mão no coração e com generosidade tomarmos parte neste movimento do reino que minimiza, de alguma maneira vai dirimindo a falência dos homens e a pobreza dos povos. É muito mais simples dizer assim: o governo não presta, seja ele qual for. É muito mais simples denunciarmos o mal do que promovermos o bem. Mas me parece que Jesus, quando fala de sal, está falando das duas coisas. Ele está falando: você não pode tomar parte nessa forma, mas você precisa dar outra forma a este mundo. Você não pode deixar que esse mundo se torne pior. Você precisa ser um agente de preservação, de conservação, mas também, por outro lado, você tem que temperar, você tem que dar sabor. Nós precisamos considerar que a nossa presença nesse mundo, ela é essencialmente comprometedora. A forma como nós vivemos a nossa espiritualidade compromete para o bem ou para o mal a realidade que está à nossa volta. Que é um exemplo clássico disso. O Hélio vai falar um pouquinho hoje pela manhã. Os países que sofreram, no bom sentido, que foram contagiados pela fé reformada, como aquilo se manifestou intramuros para extramuros, como aquela fé se tornou um contágio de afeto público, de modo que os cristãos não apenas denunciavam o mal, mas promoviam o bem. Não apenas acusavam o analfabetismo comum, mas construíam escolas. Não apenas choravam pela morte dos tantos moribundos que não podiam ser assistidos pelo sistema de saúde ruim, mas construíam hospitais. Me parece então que o que Jesus está ensinando é que nós precisamos absolver essa via de mão dupla, entre não ser e ser, entre deixar de fazer e fazer, entre evitar e promover. Essa é a realidade de ser sal e de ser luz, não apenas de dissipar as trevas, mas promover a luz, não apenas de conservar o alimento para que ele não apodreça, mas temperá-lo com o sabor do Evangelho. Jesus está ensinando para nós um princípio de vida. Imagina como seria o nosso mundo, a nossa cidade, o nosso país, se os crentes que se chamam crentes, que estão lá naquela continha do IBGE, fossem verdadeiros discípulos do Mestre, e vivessem dentro desse escopo de realidade, evitando o mal e promovendo o bem, evitando a injustiça e promovendo a justiça. Como teríamos um Brasil diferente? Mas eu sei, eu concordo com você, é mais fácil denunciar o mal. É mais fácil criarmos os nossos guetos e os nossos submundos, ficarmos vivendo a nossa fé privada. Eu sei que é mais fácil, porque eu faço isso também. Mas o Evangelho do Senhor está nos chamando nessa manhã, para abrirmos as portas, e sairmos dessa postura de dormência, de inércia e de sonolência, e como discípulos do Mestre, sermos ao mesmo tempo aqueles que contrastam e atraem, que negam, mas que promovem. Esse é o grande desafio do reino de Deus, e o Senhor está nos chamando para isso. Isso tem a ver com a sua maneira de viver. Seu estilo de vida cristão precisa ser assim. Hoje à noite eu vou estar falando ainda um pouco mais sobre santidade e santificação, e pegando esses dois lados da santificação, que tem a ver com abster-se do mal, mas também abraçar-se o que é bom. E eu queria que você pudesse colocar o seu coração diante do Senhor, pensando nessa manhã, dizendo assim: Deus, quem estou eu sendo dentro da realidade onde o Senhor me colocou? Sou eu um agente secreto do reino de Deus? Porque tem um monte de crente 007. O camarada entra, sai, passa 1 ano, 2, 5, 10 dentro daquela instituição, dentro daquele setor, e quando ele sai, ninguém sabe, aí de repente ele encontra: rapaz, tu é crente, é? Eita, eu sou e tu também. Aí fica aquele espanto, aquela coisa maravilhosa e feia ao mesmo tempo.
No reino de Deus, nós somos chamados para sermos sal, que salga. A Bíblia diz que se o sal for insípido, só serve para uma coisa: para ser jogado no quintal, ser pisado pelos homens. É insignificante. Não queira ter uma vida insignificante. Não deseje ter uma fé insignificante. Não suponha que vale a pena ser um discípulo insignificante. Nessa manhã, coloque seu coração diante do Senhor e diga assim: Deus, eu desejo salgar. Eu desejo ser luz que brilha e sal que salga. Vamos orar nesse momento? Enquanto você ora, eu lembro das perguntas que fiz no início. De quem é a culpa? Perguntou o quarto escuro para a lâmpada que estava debaixo da cama. De quem é a culpa? Perguntou a carne estragada para o saleiro que estava sobre a mesa. De quem é a culpa e de quem é a responsabilidade? Pergunta o Senhor para o seu coração nessa manhã. Senhor, nós reconhecemos a nossa falta de conformidade à Tua vontade. Reconhecemos, ó Deus, que temos vivido um tipo de cristianismo, de evangelho, que já não impacta, já não expressa relevância, já não tem poder de transformação. Caímos no coletivo popular. Somos mais um que ocupa espaço com outros. E mesmo sabendo que o Senhor não deseja que sejamos alienígenas, vivendo como parasitas neste mundo, sabemos, ó Deus, que precisamos ter uma presença diferente, que ao mesmo tempo contrasta e denuncia, mas do outro lado atrai e promove. E o desejo, ó Deus, nosso nessa manhã é para que o Senhor mesmo venha temperar os nossos corações, salgar essa nossa fé tão insípida. E nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa fazer das nossas vidas em Cristo vidas relevantes, atuantes. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que a nossa diferença não está em nós mesmos, nos arrobos da nossa santidade farisaica, no nosso legalismo, mas que elas olhem para nós e vejam que a nossa diferença está no fato de que nós somos semelhantes a Jesus. Ó Deus, oramos e pedimos em nome do Senhor, faça-nos mais parecidos com o Teu Filho, conforme-nos na forma de Cristo, torne-nos como Ele é, faça-nos viver como Ele viveu, amar como Ele amou, agir como Ele agiu. Dê-nos, ó Deus, as marcas do caráter de Cristo, como distintivos da nossa própria vida. E naquilo que temos faltado, naquilo que temos pecado, nós nos pedimos, ó Deus, arrependidos, nos perdoe e nos ajude. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.